Era apenas mais uma terça-feira comum. Carlos Oliveira estava sentado em sua sala no 20º andar do edifício paulista, tomando seu café expresso enquanto revisava os relatórios que precisava apresentar na reunião das 10. O escritório de advocacia onde era sócio principal funcionava a todo vapor, e dali ele podia ver o movimento intenso da Avenida Paulista através das janelas de vidro. Seu celular vibrou em cima da mesa de mogno. Número desconhecido. Normalmente ignoraria, mas estava esperando uma ligação importante de um cliente internacional. Atendeu sem muito interesse. Alô, disse, ainda de olhos fixos na tela do computador. Houve um silêncio do outro lado. Depois, uma voz pequena e trêmula sussurrou: "Oi, pai, e você pode vir nos buscar, por favor?" Carlos congelou. Sentiu um frio percorrer sua espinha. Pai. Devia ser engano. Ou trote. Acho que você ligou para o número errado, respondeu, já preparando-se para desligar. Mas a mamãe disse que se acontecesse alguma coisa, era para eu ligar para você. Você é o Carlos Oliveira, né? A mamãe tem seu número guardado na agenda vermelha dela. O sangue de Carlos gelou nas veias. Era seu nome, sim. E aquela agenda, e apenas uma pessoa mencionava. Renata. A mulher que havia amado loucamente 8 anos atrás e que desaparecera de sua vida sem explicações. A mulher que o deixará com um vazio que nenhuma outra conseguirá preencher. Quem está falando? Perguntou, sua voz agora tensa. Eu sou o Lucas, a voz infantil respondeu. Por favor, vem logo. A mamãe não acorda. Ela tá deitada no chão e não se mexe. O menino começou a chorar baixinho. Carlos levantou-se de supetão, derrubando a xícara de café na mesa. Lucas, escuta, onde você está exatamente? Na casa da vovó, em Atibaia. A casa amarela com o portão azul, perto da igreja. Atibaia. A cidade onde Renata crescerá, a cerca de 1 hora de São Paulo. O lugar onde haviam passado um final de semana mágico há quase uma década, quando ainda sonhavam juntos. Tem mais alguém com você? Só a minha irmã, a Mariana. Estamos com medo. Irmã. Plural. Quantos anos teriam? Carlos sentiu seu coração disparar enquanto as peças começavam a se encaixar em sua mente. Lucas, escuta com atenção. Vocês estão seguros? Conseguem trancar a porta? Tem alguém que possa ajudar por perto? Sim, a porta tá trancada. A vizinha veio mais cedo, mas a gente não abriu porque a mamãe sempre diz pra não abrir a porta pra ninguém quando ela não tá, e mais agora ela tá aqui, só que... A voz do menino falhou. Tudo bem, filho, Carlos disse, a palavra saindo naturalmente, antes mesmo que pudesse pensar. Vou sair agora mesmo e chego aí o mais rápido possível. Não abram a porta para ninguém até eu chegar, entenderam? Se precisarem, me liguem novamente. Desligou o telefone com as mãos trêmulas. Filho. Tinha um filho. Possivelmente 2. Com Renata. Uma onda de emoções conflitantes o assolou, e surpresa, raiva por ter sido mantido no escuro, preocupação com a situação, e um estranho senso de responsabilidade imediata que nunca havia sentido antes. Pegou o paletó e saiu apressado, parando apenas para dizer a Débora, sua secretária, cancele todos os meus compromissos de hoje. Surgiu uma emergência familiar. Débora olhou confusa, e em 5 anos trabalhando juntos, Carlos Oliveira nunca havia mencionado família além de seus pais, que moravam em Fortaleza. No elevador, tentou organizar os pensamentos. Renata o havia deixado sem nenhuma explicação clara, apenas uma carta dizendo que precisava seguir seu caminho sozinha. Na época, Carlos ficou arrasado, mas eventualmente seguiu em frente, enterrando-se no trabalho, construindo a carreira sólida que tinha hoje. Nunca mais havia se apaixonado verdadeiramente. Nunca mais havia confiado em alguém o suficiente para construir algo duradouro. E agora isto. Crianças que poderiam ser suas. Renata desacordada. Estava prestes a entrar em um mundo que desconhecia completamente.
Dirigiu como um louco pela Fernão Dias, o trânsito pesado da cidade dando lugar gradualmente às paisagens verdes da serra. Sua mente fervilhava de perguntas. Por que Renata nunca contará sobre as crianças? Quantos anos teriam? Seriam mesmo seus filhos? O que havia acontecido com ela? As lembranças de Renata inundaram sua mente. O sorriso fácil, os olhos castanhos expressivos, o jeito como jogava a cabeça para trás quando ria sem reservas. Haviam se conhecido na faculdade de Direito, ela cursando Psicologia. Tiveram 3 anos intensos juntos, até que, de repente, acabou. Na época, ele estava começando a carreira, cheio de ambições, sem planos para a família ou compromissos mais sérios. Seria este o motivo de sua partida? A viagem de 1 hora pareceu durar uma eternidade. Quando finalmente chegou a Atibaia, seguiu as instruções de Lucas até encontrar a casa. Era uma construção simples, bem cuidada, com um pequeno jardim na frente. O portão azul estava trancado. Carlos tocou a campainha, sentindo o coração na garganta. Ninguém atendeu. Tocou novamente, mais longo desta vez. Quem é? Uma vozinha veio de dentro. Sou eu, o Carlos. O Lucas me ligou. Houve um breve silêncio, depois o som de passos apressados e uma cadeira sendo arrastada. A porta abriu-se lentamente, e ali, parados no portal, estavam 2 crianças de aproximadamente 7 anos, olhando para ele com uma mistura de medo e esperança. O menino, Lucas, tinha os mesmos olhos escuros de Carlos, o mesmo formato de rosto. A menina, provavelmente Mariana, era a imagem de Renata e os cabelos castanhos ondulados, o nariz delicado. Não havia dúvida. Eram seus filhos. Vocês estão bem? Perguntou, abaixando-se para ficar na altura deles. Lucas assentiu, segurando a mão da irmã. A mamãe tá lá dentro, disse, apontando para o corredor. Carlos entrou cautelosamente, seguindo as crianças. O interior da casa era aconchegante, com móveis simples e fotos nas paredes e muitas delas das crianças em diferentes idades. Nenhuma dele. E então viu Renata. Estava caída no chão do quarto, pálida, respirando com dificuldade. Uma caixa de comprimidos vazia ao lado. Meu Deus, murmurou, correndo até ela, checando seu pulso. Fraco, mas presente. Pegou o celular e ligou para a emergência, pedindo uma ambulância com urgência. Enquanto esperava, olhou para os gêmeos, que observavam tudo da porta, assustados e confusos. Seus filhos. Crianças que não sabiam que existiam até 1 hora atrás. Crianças que precisavam dele agora, mais do que qualquer cliente ou caso em sua carreira. A vida que construíra tão cuidadosamente acabava de virar de cabeça para baixo. E no meio do turbilhão de emoções que o assolava, Carlos sentiu algo inesperado, uma certeza estranha de que, não importava o que acontecesse a seguir, jamais abandonaria aquelas crianças. A ambulância chegou em 15 minutos, que pareceram uma eternidade para Carlos. Os paramédicos entraram rapidamente, avaliaram Renata e a colocaram na maca. Um deles examinou a caixa de remédios vazia. Ela tem histórico de depressão? Perguntou. Carlos abriu a boca, mas percebeu que não sabia responder. 8 anos haviam se passado. Quem era Renata agora? O que havia enfrentado sozinha todo esse tempo? Não sei, respondeu, sentindo-se inútil. Estamos afastados há alguns anos. O paramédico assentiu sem julgar. Vamos levá-la para o hospital municipal. O senhor é parente? Sou. Hesitou. O que era ele? Sou o pai das crianças, completou finalmente. Os gêmeos assistiam a tudo em silêncio, grudados um ao outro como 2 náufragos. Carlos se aproximou deles, sem saber ao certo como agir. Vocês querem ir comigo para o hospital? Perguntou suavemente. Lucas assentiu, mas Mariana, que ainda não havia dito uma única palavra, apenas o encarou com seus grandes olhos castanhos e os olhos de Renata. Vamos precisar de documentos dela, disse o paramédico. Carlos olhou ao redor, perdido. Crianças, vocês sabem onde a mamãe guarda os documentos?
Na gaveta da mesinha, respondeu Lucas, apontando para um móvel no canto da sala. Enquanto os paramédicos preparavam Renata para o transporte, Carlos vasculhou a gaveta. Encontrou uma pasta com documentos organizados e identidade, cartão do plano de saúde, certidões. Pegou tudo. Ao puxar a pasta, um envelope caiu. Seu nome estava escrito à mão na frente. A caligrafia de Renata, que ele reconheceria em qualquer lugar. Não havia tempo para ler agora. Guardou o envelope no bolso interno do paletó e voltou para os paramédicos, que já levavam Renata para a ambulância. Posso acompanhá-la? Melhor seguir com seu carro, senhor. Por causa das crianças. Carlos assentiu. Olhou para Lucas e Mariana, que o observavam como se esperassem instruções. Vocês precisam pegar alguma coisa? Roupas, talvez uma mochila com o que precisam para dormir? Lucas tomou a iniciativa, levando a irmã pela mão até um quarto no final do corredor. Poucos minutos depois, voltaram com uma pequena mochila lilás. Pegamos nossas escovas de dente e pijamas, explicou Lucas, com uma maturidade que apertou o coração de Carlos. Quantas vezes estas crianças já haviam precisado se virar sozinhas? O caminho até o hospital foi silencioso. Carlos tentava processar tudo, enquanto ocasionalmente olhava pelo retrovisor para os dois pequenos no banco traseiro. Eram inegavelmente seus filhos. Como não havia percebido antes? Por que Renata escondeu isso dele por tanto tempo? No hospital, Renata foi levada diretamente para a emergência. Uma assistente social apareceu quase imediatamente, olhando com suspeita para Carlos e as crianças. O senhor é o pai? Perguntou diretamente. Sim, respondeu Carlos, sem hesitação, apesar de ainda estar assimilando esse fato. Pode comprovar? Carlos congelou. Como provar algo que só descobrira há poucas horas? Felizmente, entre os documentos que pegara na casa, estavam as certidões de nascimento dos gêmeos. Entregou-as à assistente social, que as examinou atentamente. Carlos Augusto Oliveira, leu ela, olhando do documento para ele. Mas o senhor não vive com a mãe das crianças? É complicado, respondeu. Estamos separados há muitos anos. Acabei de descobrir sobre os gêmeos. A mulher o estudou por um momento, depois se voltou para as crianças. Lucas e Mariana, vocês conhecem este homem? Ele é mesmo seu pai? Lucas assentiu. A mamãe sempre falou dele. Tem fotos dele guardadas na caixa especial. Mariana permaneceu em silêncio, mas não contradisse o irmão. A assistente social pareceu aceitar isso por enquanto, mas Carlos sabia que teria muito a explicar depois. Documentação, testes de paternidade talvez, investigação sobre sua capacidade de cuidar das crianças. Sua mente de advogado já catalogava os procedimentos legais que viriam. Enquanto os médicos atendiam Renata, Carlos sentou-se com os gêmeos na sala de espera. O silêncio constrangedor foi quebrado por Lucas. Você não sabia da gente, né? A pergunta direta o pegou desprevenido. Não, Lucas, eu não sabia. A mamãe disse que você era muito ocupado para ter uma família, comentou o menino, sem acusação na voz, apenas constatando um fato. Carlos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era assim que Renata o descrevera aos filhos? Ocupado demais? Ou era uma versão mais palatável da verdade e que talvez ele realmente não estivesse pronto para uma família quando estavam juntos? As pessoas mudam, respondeu finalmente. Se eu soubesse de vocês. Não terminou a frase. O que teria feito? Teria sido um pai presente desde o início? Ou teria oferecido apenas apoio financeiro à distância, mergulhado em sua carreira como sempre fez? Mariana, que até então permanecerá calada, finalmente falou: a mamãe vai morrer? Sua voz era tão pequena e assustada que Carlos sentiu os olhos arderem. Abaixou-se na frente dela, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Não, os médicos estão cuidando dela. Ela ficará bem. Promete, insistiu a menina. Carlos hesitou. Não queria fazer promessas que não pudesse cumprir.
Estou fazendo tudo o que posso para ajudar. Vocês não estão mais sozinhos nisso. Foi a resposta mais honesta que conseguiu dar. Mariana assentiu levemente, parecendo um pouco mais tranquila. Horas se passaram. Carlos comprou lanches para as crianças, ligou para o escritório cancelando seus compromissos do dia seguinte, respondeu às perguntas intermináveis de Lucas sobre seu trabalho, sua casa, seu carro. Mariana permanecia quieta, observando-o com olhos atentos, como se o estudasse. Finalmente, um médico apareceu. Família de Renata Almeida? Carlos levantou-se, as crianças logo atrás dele. Sim, como ela está? Ela está estável. Foi uma overdose de ansiolíticos, mas chegou a tempo. Vai precisar ficar internada por alguns dias, tanto para recuperação física quanto para avaliação psicológica. Posso vê-la? Brevemente. Ela ainda está sedada. Carlos se voltou para os gêmeos. Vocês querem ver a mamãe? Ela está dormindo, mas tenho certeza que ficará feliz em saber que vocês estão aqui. Ambos assentiram vigorosamente. O médico os conduziu pelo corredor até um quarto onde Renata estava ligada a monitores. Parecia tão frágil, tão diferente da mulher vibrante que Carlos conhecera anos atrás. Seu rosto estava mais magro, com olheiras profundas. O que havia acontecido nestes anos para reduzi-la a este estado? Os gêmeos correram para o lado da cama, cada um segurando uma das mãos dela. Carlos ficou para trás, sentindo-se um intruso neste momento familiar. Foi então que se lembrou do envelope. Enquanto as crianças sussurravam para a mãe inconsciente, ele se afastou para um canto do quarto e abriu a carta. Carlos. Se você está lendo isto, é porque algo aconteceu comigo e as crianças precisaram te procurar. Sei que deve estar confuso e possivelmente com raiva de mim. Tem todo o direito. Quando descobri que estava grávida, tentei te contar. Fui ao seu escritório 3 vezes, mas você estava sempre ocupado com aquele grande caso, lembra? O que te faria sócio? Nas 3 vezes, sua secretária me disse que você não podia ser interrompido. Na última tentativa, ouvi você ao telefone, dizendo que nada nem ninguém iria atrapalhar sua chance de sociedade no escritório. Percebi então que um bebê, ou melhor, 2, seria exatamente o tipo de complicação que você não queria em sua vida naquele momento. Decidi criar nossos filhos sozinha. Não foi fácil, mas tive ajuda da minha mãe até ela falecer há 2 anos. Desde então, tem sido apenas nós 3. Nunca falei mal de você para eles. Pelo contrário, contei histórias sobre o homem brilhante e determinado que conheci. Guardei seu número para emergências, esperando nunca precisar usá-lo. Se estou incapaz de cuidar deles agora, peço apenas que não os separe. Eles só têm um ao outro, e agora, você. Renata. O Carlos dobrou a carta lentamente, sentindo o peso de anos de ausência involuntária. Olhou para os gêmeos, agora adormecidos nas cadeiras ao lado da cama de Renata. Seus filhos. A família que nunca soube que tinha. Uma enfermeira entrou silenciosamente. O horário de visitas acabou, senhor. E as crianças não podem passar a noite aqui. Entendo, respondeu Carlos. Há algum hotel por perto onde possamos ficar? Tem o São José, a 2 quadras daqui. É simples, mas limpo. Carlos agradeceu, acordou gentilmente as crianças e explicou que precisavam descansar em outro lugar, mas voltariam pela manhã. Para sua surpresa, não protestaram. Estavam exaustos demais. No pequeno hotel, enquanto os gêmeos se preparavam para dormir no quarto ao lado do seu, Carlos sentou-se na beira da cama, a carta de Renata ainda em suas mãos. Lembrou-se perfeitamente daquele caso, da pressão que sentia, da ambição que o consumia. Não fazia ideia de que suas escolhas haviam custado tanto. Pela primeira vez em anos, Carlos Oliveira, o advogado implacável, o homem que nunca perdia o controle, chorou silenciosamente, pelo tempo perdido e pelas escolhas que não poderia desfazer. O sol entrava pelas frestas da cortina barata do hotel quando Carlos acordou. Por um instante, ficou desorientado, e o quarto simples, a cama desconfortável, nada parecido com seu apartamento de cobertura em Higienópolis.
Então as lembranças do dia anterior o atingiram como uma avalanche. Renata. As crianças. Seus filhos. Levantou-se rapidamente e foi até o quarto ao lado. Bateu de leve e, não obtendo resposta, abriu a porta com cuidado. Lucas e Mariana ainda dormiam, dividindo a cama de casal, cada um em uma ponta, como se mantivessem uma distância segura mesmo no sono. Fechou a porta silenciosamente e desceu para tomar café. Precisava planejar os próximos passos. O hotel oferecia um café da manhã simples, pão, manteiga, café e suco. Enquanto comia mecanicamente, Carlos fez algumas ligações. Primeiro para seu sócio, explicando de forma resumida que enfrentava uma emergência familiar e que precisaria de pelo menos uma semana afastado. Fernando, seu sócio, ficou surpreso. Família? Você nunca mencionou família em Atibaia. É complicado, Fernando. Quando voltar, explico tudo. Em seguida, ligou para sua secretária, pedindo que reagendasse todas as suas reuniões e encaminhasse os casos mais urgentes para os outros advogados do escritório. Débora, sempre eficiente, não fez perguntas, apenas garantiu que tudo seria resolvido. Por último, ligou para o hospital. Renata havia passado a noite estável, mas continuava sedada. A psiquiatra só falaria com ele pessoalmente. Quando voltou ao quarto, encontrou os gêmeos já acordados, sentados na cama em silêncio. Bom dia, disse, tentando soar casual. Dormiram bem. Lucas assentiu. Mariana apenas o observou com seus olhos inquiridores. Estão com fome? Tem café da manhã lá embaixo. Quero ver a mamãe, disse Mariana, sua segunda frase completa desde que a conhecera. Claro. Vamos ao hospital depois do café, respondeu Carlos. Mas primeiro, que tal escovarem os dentes e trocarem de roupa? Vi que trouxeram uma mochila ontem. Os gêmeos obedeceram, demonstrando uma autonomia que não era comum em crianças de 7 anos. Enquanto eles se arrumavam, Carlos pensou no que diria a Renata quando ela acordasse. Como explicaria sua ausência a ela? Como justificaria não ter insistido mais em vê-la naqueles dias cruciais? No hospital, foram informados que Renata havia acordado, mas estava em sessão com a psiquiatra. Carlos aproveitou para levar as crianças à lanchonete, onde finalmente comeram alguma coisa. Vocês moram naquela casa em Atibaia há muito tempo? Perguntou, tentando estabelecer alguma conexão. Desde que nascemos, respondeu Lucas. Antes morava a vovó também, mas ela foi pro céu. E vocês gostam de morar lá? Lucas deu de ombros. É legal. Tem o quintal com a goiabeira e a casa na árvore que a mamãe fez pra gente. Casa na árvore? Carlos sorriu, imaginando Renata, que sempre tivera medo de altura, construindo uma casa na árvore. A mamãe não fez sozinha, esclareceu Mariana. O seu João ajudou, ele é nosso vizinho. Carlos sentiu uma pontada de ciúme irracional. Quantos momentos havia perdido? Quantas primeiras vezes nunca testemunhara? E a escola? Vocês gostam? Lucas fez uma careta. Mais ou menos. Eu gosto de ciências, mas matemática é chata. Eu gosto de ler, disse Mariana, surpreendendo Carlos com sua súbita vontade de conversar. A professora disse que leio muito bem para minha idade. Carlos sorriu. Sua mãe também adorava ler. Sempre tinha um livro novo na bolsa. Os olhos de Mariana se iluminaram com este pequeno detalhe sobre sua mãe que ela desconhecia. O que mais ela gostava de fazer? Era a primeira vez que as crianças demonstravam interesse nele, ou melhor, no que ele sabia sobre Renata. Carlos sentiu uma responsabilidade enorme em suas respostas. Ela adorava música. Tocava violão, sabia? E cantava muito bem, embora ficasse envergonhada se alguém além de mim ouvisse. Ela ainda toca, exclamou Lucas. Tem um violão no quarto dela. Às vezes ela canta pra gente dormir. A conversa foi interrompida pela chegada da assistente social do hospital, informando que a psiquiatra gostaria de falar com Carlos. Podem ficar com as crianças por alguns minutos? Perguntou Carlos.
Claro. Temos uma sala de recreação onde podem esperar. Carlos seguiu pelo corredor até a sala da médica. Doutora Camila Freitas era uma mulher de meia-idade com olhos gentis por trás dos óculos de armação colorida. Senhor Oliveira, por favor, sente-se. Conversei longamente com Renata. Esta manhã. Carlos sentou-se tenso. Como ela está? Fisicamente, recuperando-se bem. Emocionalmente, é mais complicado. Renata tem histórico de depressão, agravado após a morte da mãe há 2 anos. Ela tem lutado para criar os gêmeos sozinha, trabalhando como professora de música em 2 escolas e dando aulas particulares. Eu não sabia, murmurou Carlos. Sobre os gêmeos, sobre nada disso. Ela nunca me contou. A médica o observou com atenção. Ela mencionou isso. Também disse que você tem direito de estar com raiva dela pela omissão. Não estou com raiva, respondeu sinceramente. Estou confuso, triste pelo tempo perdido, preocupado com ela e com as crianças. Compreensível. Renata tentou tirar a própria vida, Sr. Oliveira. Não foi um pedido de ajuda ou um acidente. Ela realmente queria morrer. As palavras caíram como pedras no estômago de Carlos. Por quê? Depressão severa, exaustão, sobrecarga financeira e emocional. Ela disse que não conseguia mais ser forte o suficiente por eles. Que os gêmeos mereciam mais do que ela podia oferecer. E por isso deixou instruções para que me procurassem, concluiu Carlos. Exatamente. Mas agora está envergonhada, assustada. Teme sua reação, teme perder os filhos. Nunca faria isso, respondeu Carlos imediatamente. Eles precisam da mãe. A médica assentiu, parecendo aprovar a resposta. Renata precisará de tratamento contínuo. Medicação, terapia, e principalmente, uma rede de apoio. Ela não pode continuar sendo a única responsável por tudo. Entendo, disse Carlos. O que posso fazer? Por enquanto, estar presente. Para ela e para as crianças. Estamos sugerindo que Renata fique internada por 1 semana, para estabilização e início do tratamento. Depois disso, ela precisará de acompanhamento ambulatorial. E os gêmeos? É aí que você entra, Sr. Oliveira. Eles precisarão ficar com alguém durante este período. Como pai biológico, você é a opção natural, a menos que haja impedimentos. Carlos sentiu o peso da responsabilidade. 1 semana atrás, sua maior preocupação era fechar um contrato milionário. Agora, de repente, era responsável por 2 crianças que mal conhecia. Não há impedimentos, respondeu com firmeza. Posso cuidar deles. Tem certeza? Não é uma decisão a ser tomada de leve. Tenho certeza. São meus filhos. A doutora sorriu levemente. Renata disse que você responderia isso. Disse que apesar de tudo, você sempre foi um homem de caráter. O elogio indireto o pegou desprevenido. Após 8 anos, Renata ainda acreditava nele? Ela gostaria de vê-lo, se estiver preparado. Carlos assentiu e seguiu a médica até o quarto de Renata. Parou na porta, inseguro. A mulher na cama parecia simultaneamente familiar e estranha. O mesmo rosto que habitava seus sonhos por anos, mais marcado pelo tempo e pelas dificuldades. Olá, Carlos, disse ela, com voz fraca. Ele entrou devagar e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Olá, Renata. O silêncio entre eles estava carregado de perguntas não feitas, explicações não dadas, anos de distância. As crianças estão bem? Perguntou ela finalmente. Sim, acabei de tomar café com eles. Mariana finalmente começou a falar comigo. Um pequeno sorriso apareceu no rosto cansado de Renata. Ela é reservada. Leva tempo para confiar nas pessoas. Percebi. Já Lucas. É tagarela como eu era, completou Renata. Outro silêncio. Depois, você leu minha carta. Não era uma pergunta. Carlos assentiu. Sinto muito, continuou ela.
Deveria ter insistido mais. Deveria ter encontrado uma maneira de te contar sobre eles. E eu deveria ter sido mais acessível, menos obcecado com trabalho, respondeu Carlos. Li sua carta. Lembro daquela época, do caso Mendonça. Foi o que me tornou sócio, sim. Mas nenhum caso, nenhuma promoção vale o que perdi não conhecendo meus filhos desde o início. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Renata. Eu queria ser forte o suficiente por eles, mas fracassei. Não consegui mais. Carlos tomou sua mão entre as suas, sentindo como estava fria e frágil. Você não fracassou, Renata. Você os criou sozinha por 7 anos. São crianças incríveis, educadas, inteligentes. Você fez um trabalho incrível. E agora tentei deixá-los, disse ela, a voz embargada. Que tipo de mãe faz isso? Uma mãe humana. Uma mãe que chegou ao seu limite e precisa de ajuda. E agora você tem ajuda, Renata. Não estou aqui só para levar as crianças enquanto você se recupera. Estou aqui para ficar. Eles são meus filhos também. Renata o encarou, procurando qualquer sinal de falsidade em suas palavras. Você tem sua vida em São Paulo. Seu trabalho, seu apartamento chique. E durante 7 anos, você teve nossos filhos em Atibaia. Acho que São Paulo pode esperar um pouco. Pela primeira vez desde que chegará, Carlos viu um verdadeiro sorriso iluminar o rosto de Renata. Pequeno, hesitante, mas real. Os médicos disseram que você precisa ficar aqui por uma semana, continuou ele. Vou levar as crianças para casa. Acho que eles ficarão mais confortáveis no ambiente deles. Você? Na minha casa? Renata pareceu surpresa. A menos que prefira que eu leve eles para um hotel, ou... Não, não, interrompeu ela. A casa é melhor para eles. Mas você vai se virar? Tem comida na geladeira, mas precisa fazer compras logo. Lucas tem alergia a amendoim, Mariana odeia cebola. As reuniões da escola são às quartas. Carlos apertou gentilmente sua mão. Vamos dar um passo de cada vez. Por enquanto, concentre-se em melhorar. Posso dar um jeito no resto. Ele esperava que sua confiança soasse mais convincente para ela do que para ele mesmo. A verdade é que estava aterrorizado. Nunca havia cuidado de crianças por mais de algumas horas. Não sabia cozinhar além do básico. Sua vida organizada e independente não o havia preparado para ser pai em tempo integral de repente. Mas olhando para Renata, tão vulnerável na cama do hospital, soube que não tinha escolha. Não iria desapontá-la novamente. Nem aos gêmeos. Vou buscar as crianças para te verem, disse, levantando-se. Depois vamos para casa e pegamos algumas roupas e coisas que você precisa aqui. A chave reserva fica embaixo do vaso da varanda, disse Renata. E Carlos? Hesitou. Obrigada por vir. Por ficar. Ele apenas assentiu, sentindo um nó na garganta. As palavras pareciam insuficientes para expressar tudo o que estava sentindo. Buscou os gêmeos na sala de recreação e os levou para ver a mãe. Ficou na porta, observando o reencontro emocionado, os abraços apertados, as promessas sussurradas. Era um intruso neste momento íntimo, mas pela primeira vez desde que receberá aquela ligação, sentiu uma certeza crescer dentro dele. Esta família quebrada, estes laços fragilizados pelo tempo e pelos segredos, e eram seu futuro agora. E faria tudo o que estivesse ao seu alcance para consertá-los. Quando finalmente deixaram o hospital, Carlos dirigiu até a casa amarela de portão azul. No grande quintal fundos, viu a goiabeira mencionada por Lucas, e nela, uma pequena casa de madeira pintada de vermelho e branco. A casa na árvore que Renata construíra para os filhos com a ajuda do vizinho. Quer ver nossa casa na árvore? Perguntou Lucas, notando seu olhar. Adoraria, respondeu Carlos. Enquanto seguia as crianças pelo quintal, sob a sombra da grande árvore, Carlos soube que sua vida nunca mais seria a mesma. E estranhamente, isso não o assustava tanto quanto deveria. A primeira noite na casa de Renata foi desafiadora.
Carlos percorreu cada cômodo, tentando se familiarizar com o espaço onde seus filhos haviam crescido sem ele. A casa era simples, mas aconchegante e muito diferente do apartamento minimalista e frio que mantinha em São Paulo. Aqui havia cores nas paredes, desenhos pendurados na geladeira, brinquedos organizados em caixas coloridas, e fotografias e muitas fotografias. Numa prateleira da sala, encontrou um porta-retratos com uma foto dos gêmeos recém-nascidos. Tão pequenos, tão frágeis. Em outra, viu Renata grávida, as mãos sobre a barriga enorme, um sorriso radiante no rosto. Passou os dedos pela imagem, imaginando como teria sido estar ao lado dela naquele momento. Essa é a última foto antes da gente nascer, disse Lucas, aparecendo silenciosamente atrás dele. A vovó que tirou. Carlos colocou o porta-retratos de volta na prateleira, sem saber o que dizer. Lucas continuou, a mamãe disse que você vai ficar com a gente até ela melhorar. Sim, é verdade. Você sabe fazer macarrão com molho de tomate? É o que a gente sempre come na terça. Carlos sorriu. Acho que consigo dar um jeito. Quer me ajudar? Na cozinha, descobriu que sua experiência culinária era muito mais limitada do que pensava. Acostumado a pedir delivery ou comer em restaurantes, nunca havia se preocupado em aprender a cozinhar de verdade. Lucas, por outro lado, conhecia perfeitamente a localização de cada item na cozinha. A mamãe põe o macarrão na água só depois que tá fervendo, instruiu o menino, observando Carlos com olhar crítico enquanto ele tentava decifrar quanto de óleo colocar na panela. Mariana apareceu na porta da cozinha, ainda silenciosa e observadora. Carlos sorriu para ela. Quer ajudar também? Para sua surpresa, a menina assentiu e se aproximou cautelosamente. Eu sei picar o tomate, ofereceu. Ela não pode usar faca, exclamou Lucas, alarmado. A mamãe deixa, rebateu Mariana, com a primeira demonstração de assertividade que Carlos vira nela. Eu uso a faca de plástico. Carlos mediou a pequena disputa, permitindo que Mariana cortasse os tomates com a faca infantil enquanto Lucas explicava, com a seriedade de um chefe profissional, como a mãe costumava preparar o molho. O jantar não ficou perfeito, e o macarrão um pouco mole demais, o molho muito simples, mas as crianças comeram sem reclamar. Depois de ajudá-lo a lavar a louça, outra rotina que Lucas explicou pacientemente, era a hora do banho e de dormir. Vocês conseguem tomar banho sozinhos? Perguntou Carlos, inseguro sobre os limites de sua nova responsabilidade parental. Eu consigo, afirmou Lucas. Mas a Mari sempre quer ajuda com o cabelo. Não é verdade, protestou Mariana. Só quando tem nó. Carlos percebeu que estava diante de seu primeiro desafio real. Como advogado, estava acostumado a negociar acordos complexos e mediar conflitos milionários. Mas nada o preparara para ajudar uma menina de 7 anos com o cabelo no banho. Que tal cada um tomar banho à sua maneira, sugeriu, e se precisarem de ajuda, me chamem. O arranjo funcionou razoavelmente bem. Lucas foi primeiro, rápido e eficiente. Mariana demorou mais, e eventualmente chamou por Carlos para ajudar a desembaraçar seu cabelo. Com movimentos cuidadosos, temendo machucá-la, ele passou o pente pelos fios molhados. A mamãe usa creme, informou Mariana. Creme? Condicionador, traduziu a menina, apontando para um frasco roxo no canto do box. Aos poucos, com instruções das crianças, Carlos completou a rotina noturna. Descobriu que Lucas dormia com um dinossauro de pelúcia chamado Rex, que Mariana tinha medo do escuro e precisava de uma luz noturna, e que ambos estavam acostumados a ouvir uma história antes de dormir. A mamãe sempre lê pra gente, explicou Lucas, entregando a Carlos um livro bastante manuseado. Sentado entre as duas camas no quarto que os gêmeos dividiam, Carlos começou a ler. Era uma história sobre uma família de coelhos que se perdia na floresta e encontrava o caminho de volta seguindo as estrelas. À medida que lia, notou que Mariana se aproximava mais, até que estava praticamente encostada em seu braço, seus grandes olhos fixos nas ilustrações. Quando terminou, Lucas já estava quase dormindo, mas Mariana continuava alerta. Você vai embora quando a mamãe voltar? Perguntou ela repentinamente. A pergunta pegou Carlos desprevenido. Por que você acha isso?
Mariana deu de ombros, evitando seu olhar. Você nunca veio antes. O comentário simples atingiu Carlos como uma flecha. Como explicar a uma criança de 7 anos sobre relacionamentos adultos complicados, oportunidades perdidas, escolhas que pareciam certas no momento mas se revelaram erradas com o tempo? Eu não sabia sobre vocês, explicou, escolhendo a honestidade. Se soubesse, teria vindo muito antes. Promete? Lá estava aquela palavra novamente. Promessa. Um conceito tão simples para uma criança, tão complicado para um adulto. Prometo que não vou simplesmente desaparecer da vida de vocês, respondeu cuidadosamente. Vamos encontrar um jeito de fazer isso funcionar, mesmo depois que sua mãe estiver melhor. Mariana pareceu aceitar a resposta, pelo menos por enquanto. Deitou-se e permitiu que Carlos a cobrisse com o edredom de unicórnios. Boa noite, Mariana, disse ele, beijando sua testa hesitantemente. Boa noite. Hesitou, depois completou, pai. A palavra, tão simples e tão complexa, ficou ecoando nos ouvidos de Carlos muito depois de ter deixado o quarto. Os dias seguintes seguiram um padrão semelhante. Carlos descobriu que acordar às 6h30 para preparar o café da manhã e levar as crianças para a escola era muito mais desafiador do que acordar às 5h para revisar um processo importante. Descobriu também que fazer compras com 2 crianças no supermercado era uma experiência totalmente diferente de fazer compras sozinho. A mamãe sempre deixa a gente escolher um doce cada um, informou Lucas estrategicamente enquanto passavam pela seção de chocolates. É mesmo? Carlos ergueu uma sobrancelha, suspeitando da conveniência da informação. Mas acabou cedendo, incapaz de resistir ao sorriso esperançoso do filho. No terceiro dia, enfrentou seu primeiro grande desafio. A escola ligou no meio da tarde e Lucas tinha febre e precisava ser buscado imediatamente. Carlos estava no meio de uma videoconferência importante com seu escritório, discutindo os casos que havia delegado na sua ausência. Desculpou-se apressadamente e correu para a escola, encontrando o menino pálido e abatido na enfermaria. Ele precisa de repouso e bastante líquido, orientou a enfermeira. Se a febre não baixar em 24 horas, deve levá-lo ao médico. Carlos levou Lucas para casa, colocou-o na cama e preparou um chá com limão e mel, como sua própria mãe costumava fazer quando ele ficava doente na infância. Sentou-se ao lado do filho, colocando compressas frias em sua testa quando a febre aumentava. Em determinado momento, Lucas olhou para ele com olhos brilhantes de febre. Você não precisa ficar aqui o tempo todo, disse o menino. Eu sei que você tem trabalho importante. Carlos sentiu um aperto no peito ao perceber que, mesmo tão jovem, Lucas já havia internalizado a ideia de que o trabalho de um adulto era mais importante que ele. Não há nada mais importante agora do que cuidar de você, respondeu com firmeza, surpreendendo a si mesmo com a verdade que sentia naquelas palavras. À noite, quando Mariana voltou da escola, trazida pela mãe de um coleguinha, encontrou Carlos adormecido na cadeira ao lado da cama do irmão. A menina cobriu-o com um cobertor e sentou-se do outro lado da cama, pegando silenciosamente na mão de Lucas. Foi assim que Carlos acordou horas depois e seus 2 filhos dormindo pacificamente, Mariana inclinada desconfortavelmente na beirada da cama, ainda segurando a mão do irmão. Com cuidado para não acordá-los, levou a menina para sua própria cama e voltou para continuar sua vigília ao lado de Lucas. No dia seguinte, a febre havia cedido, mas Carlos decidiu ficar em casa com as crianças assim mesmo. Preparou panquecas no café da manhã e sua especialidade culinária e praticamente a única coisa que sabia fazer bem e montou um acampamento improvisado na sala com cobertores e almofadas. A mamãe nunca deixa a gente comer no acampamento da sala, comentou Mariana, aceitando entusiasmada o prato de panquecas com calda de chocolate. Bem, o que a mamãe não sabe, não vai machucá-la, respondeu Carlos com uma piscadela conspiratória. Foi um dia de pequenas descobertas. Carlos aprendeu que Lucas era ótimo em jogos de tabuleiro e detestava perder, que Mariana podia passar horas desenhando silenciosamente, criando mundos complexos de princesas guerreiras, que ambos adoravam quando ele contava histórias de sua infância em Fortaleza. Você cresceu perto do mar? Perguntou Lucas maravilhado. Já viu tubarões?
A gente nunca foi na praia, acrescentou Mariana. A mamãe disse que um dia ia levar a gente. Talvez possamos ir todos juntos algum dia, sugeriu Carlos. A ideia de um futuro compartilhado, de ele, Renata e as crianças, surgiu naturalmente, sem que percebesse o quanto isso significava. À noite, visitaram Renata no hospital. Ela parecia melhor, com mais cor no rosto e um brilho renovado nos olhos. Ouviu atentamente enquanto as crianças contavam sobre seus dias com o pai, o acampamento na sala, as panquecas no café da manhã. Parece que você está se virando bem, comentou ela quando as crianças saíram com uma enfermeira para buscar um copo d'água. Estou tentando, admitiu Carlos. Nunca imaginei que seria tão difícil. E ao mesmo tempo tão gratificante, sugeriu Renata com um pequeno sorriso. Exatamente. Seus olhares se encontraram, e por um momento, Carlos vislumbrou a jovem por quem se apaixonara tantos anos atrás. Não era apenas nostalgia, e era o reconhecimento de algo fundamental que haviam compartilhado e perdido, algo que talvez pudesse ser reconstruído, não da mesma forma, mas de um jeito novo. Você é um bom pai, Carlos, disse Renata suavemente. Mesmo sem prática. As palavras o atingiram com força inesperada. Pai. Era o que ele era agora. Não apenas biologicamente, mas na prática, nas pequenas decisões diárias, nos erros e acertos, no amor que crescia a cada dia por aquelas duas pequenas vidas que eram parte dele. Estou aprendendo, respondeu simplesmente. No quinto dia como pai em tempo integral, Carlos enfrentou seu maior desafio até então, na reunião bimestral da escola. Sentado em uma cadeira pequena demais para sua estatura, rodeado por mães que o observavam com curiosidade mal disfarçada, sentiu-se completamente deslocado. Nunca em sua vida havia estado tão consciente de seu terno caro e de sua falta de conhecimento sobre o tema em discussão. E quanto à festa junina? Perguntou a professora Helena, uma mulher jovem com cabelos cacheados presos em um coque despretensioso. Precisamos definir as barracas e os responsáveis. Houve uma enxurrada de mãos levantadas e ofertas para organizar barraca do beijo, pescaria, bolo no pote. Carlos permaneceu quieto, sem fazer ideia do que seria esperado dele. Senhor Oliveira, chamou a professora subitamente. A Renata sempre ficava responsável pela barraca de doces. Consegue assumir essa função este ano? Todos os olhares se voltaram para ele. Carlos pigarreou, desconfortável. Claro, respondeu automaticamente, embora não fizesse a menor ideia do que isso significava. Depois da reunião, a professora o chamou para uma conversa particular. Carlos se preparou para ouvir reclamações sobre o comportamento dos gêmeos ou perguntas incômodas sobre sua súbita aparição na vida deles. Os gêmeos estão lidando bem com a ausência da mãe? Perguntou Helena, surpreendendo-o com a diretividade. Acredito que sim. Tentamos visitá-la todos os dias no hospital. Ótimo. Notei que Mariana está mais participativa nas aulas esta semana. Normalmente ela é muito reservada, mas ontem até levantou a mão para responder uma pergunta. Carlos sentiu uma pontada de orgulho. Ela é tímida, mas muito inteligente. Sem dúvida. E Lucas tem falado muito sobre você nas rodas de conversa. Parece entusiasmado. Mesmo? A informação o pegou de surpresa. O que ele conta? Helena sorriu. Que você faz panquecas incríveis e que prometeu ensinar ele a nadar quando forem à praia. Ah, e que você não sabe fazer arroz direito, mas está aprendendo. Carlos riu, sentindo as bochechas esquentarem. Era verdade, e sua primeira tentativa de fazer arroz tinha resultado em uma pasta grudenta que nem o sempre faminto Lucas conseguiu comer. Estou aprendendo muitas coisas, admitiu. Percebi. Olha, Sr. Oliveira. Carlos, por favor. Carlos, continuou Helena. Não sei exatamente qual é a situação entre você e Renata, e isso não é da minha conta. Mas como professora dos seus filhos há 2 anos, posso dizer que eles são crianças maravilhosas que passaram por momentos difíceis. A morte da avó foi especialmente dura. Para eles. Imagino que sim. Renata tem feito um trabalho incrível criando-os sozinha,
mas notamos que ela estava sobrecarregada nos últimos meses. É bom ver que agora ela tem apoio. Ela fez uma pausa significativa. Apoio que vai continuar, espero. A mensagem nas entrelinhas era clara. Helena estava educadamente perguntando se ele tinha intenção de permanecer na vida dos filhos ou se isso era apenas uma obrigação temporária. Não estou indo a lugar algum, respondeu Carlos com firmeza. Perdi 7 anos da vida deles. Não pretendo perder mais nenhum dia. A professora o estudou por um momento e pareceu satisfeita com o que viu. Então, sobre a barraca de doces da festa junina. Começou ela, entregando-lhe uma lista detalhada. Ao sair da escola, Carlos sentiu uma determinação renovada. Queria provar, para a professora, para Renata, para os gêmeos e principalmente para si mesmo, que podia ser o pai que eles mereciam. Naquela tarde, levou as crianças para escolher os ingredientes para a barraca de doces. No supermercado, Mariana assumiu o comando, explicando com seriedade quais eram os doces tradicionais que a mãe sempre fazia. Tem que ter pé de moleque, cocada, paçoquinha e brigadeiro, instruiu ela, surpreendendo Carlos com seu conhecimento. A vovó ensinava a mamãe a fazer tudo isso. Você sabe fazer brigadeiro? Perguntou Carlos, impressionado. Mariana hesitou, depois fez que sim com a cabeça. Sei. A mamãe me ensinou no aniversário do Lucas. No caminho para casa, passaram em frente a uma sorveteria. Lucas imediatamente pediu para parar, mas Carlos estava preocupado com o horário, tinham marcado de visitar Renata às 5. Outro dia a gente toma sorvete, prometeu. Para sua surpresa, Mariana, que raramente se opunha a qualquer coisa, disse com voz firme: a gente sempre toma sorvete às quintas-feiras depois da escola. Carlos olhou para ela pelo retrovisor, surpreso. É uma tradição? Sim, confirmou Lucas. A mamãe diz que é nosso momento especial da semana. Carlos entendeu a importância daquilo. Não era apenas sorvete, e era um ritual familiar, uma constante em uma vida que, para 2 crianças de 7 anos, já havia passado por mudanças demais. Nesse caso, disse, estacionando o carro, não podemos quebrar a tradição. Dentro da sorveteria, descobriu mais uma pequena parte da vida dos filhos. O dono, seu José, os conhecia pelo nome e sabia exatamente o que cada um gostava. O de sempre para os gêmeos Almeida? Perguntou o homem de bigode grisalho e avental impecavelmente limpo. Então notou Carlos. E o senhor é? O pai deles, respondeu Carlos, estendendo a mão. Carlos Oliveira. Seu José apertou sua mão com firmeza, avaliando-o curiosamente. Prazer em conhecê-lo. Estamos acostumados a ver só a Renata com os pequenos. Estou cobrindo a mãe deles por enquanto. A explicação soou inadequada até para seus próprios ouvidos. Enquanto as crianças saboreavam seus sorvetes, chocolate com granulado para Lucas, morango com calda de frutas vermelhas para Mariana, e Carlos sentiu o peso dos olhares das outras famílias na sorveteria. Em uma cidade pequena como Atibaia, o aparecimento súbito do pai ausente dos gêmeos Almeida certamente já era assunto de conversa. Por anos, havia se preocupado com sua imagem no mundo corporativo, respeitado, temido às vezes, admirado por sua competência e frieza nas negociações. Agora, percebeu que sua reputação aqui, nesta pequena cidade, entre as pessoas que faziam parte da vida de seus filhos, era infinitamente mais importante. No hospital, encontraram Renata sentada em uma poltrona em vez de deitada na cama, um bom sinal. Ela ouviu atentamente enquanto as crianças contavam sobre a reunião da escola e a visita à sorveteria. Vocês contaram pro pai sobre o sorvete das quintas? Perguntou ela, sorrindo. A Mari contou, respondeu Lucas, dando uma cotovelada suave na irmã. Ela disse que era tradição. Renata olhou para a filha com uma expressão de surpresa e satisfação. Estou vendo que você está falando mais, filha. Mariana deu de ombros, mas parecia orgulhosa de si mesma. Carlos percebeu que a filha estava, aos poucos, saindo de sua concha. Sentiu uma gratidão imensa por testemunhar essa transformação. Quando as crianças saíram para comprar um lanche na lanchonete, Carlos contou a Renata sobre a conversa com a professora.
Helena é ótima, comentou Renata. Ela sempre apoiou muito as crianças, especialmente depois que minha mãe faleceu. Ela mencionou que você seria responsável pela barraca de doces na festa junina. Assumi o compromisso, mas preciso confessar que não faço ideia de como organizar isso. Renata riu, um som que Carlos não ouvia há muito tempo. Não se preocupe. Tenho todas as receitas anotadas no caderno azul na segunda gaveta da cozinha. E para sua sorte, tenho alta marcada para segunda-feira. Posso te ajudar com isso. Você volta para casa na segunda? Carlos sentiu uma estranha mistura de alívio e apreensão. Estava feliz pela recuperação de Renata, mas também inseguro sobre como seria a dinâmica entre eles morando sob o mesmo teto. Sim, mas ainda precisarei de acompanhamento. Terapia 2 vezes por semana, medicação, acompanhamento com a psiquiatra. Ela hesitou. Não estou 100% ainda, Carlos. Ninguém está cobrando isso de você, respondeu ele gentilmente. Estamos nessa juntos agora. Renata o estudou por um momento. Você realmente mudou. Espero que para melhor. Definitivamente para melhor. Ela fez uma pausa. As crianças estão se apegando a você. E eu a elas. Isso me preocupa um pouco, admitiu Renata. Você tem sua vida em São Paulo. Seu trabalho, seu apartamento e quanto tempo pretende ficar em Atibaia? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados e possibilidades não ditas. Carlos havia evitado pensar muito além do presente, concentrado em administrar um dia de cada vez. Mas a verdade era que em algum momento teria que tomar decisões sobre seu futuro e o futuro dos gêmeos. Não sei exatamente, respondeu honestamente. Mas sei que quero fazer parte da vida deles permanentemente. Podemos encontrar um arranjo que funcione para todos. Tipo o quê? Você os leva em fins de semana alternados? Visita quando pode. Havia uma ponta de amargor em sua voz. Não sei, Renata. Sinceramente não sei. É tudo muito novo para mim. Passou a mão pelos cabelos, frustrado. Há uma semana eu nem sabia que era pai. Ainda estou tentando processar tudo isso. Renata suavizou sua expressão. Desculpe. Não estou sendo justa. Você apareceu quando precisamos e tem sido incrível com as crianças. É só que... Ela hesitou. É só que o quê? Tenho medo que eles se machuquem quando você tiver que voltar para a sua vida real. A frase o atingiu como um soco. Sua ou vida real. Como se este tempo com os filhos fosse apenas uma pausa, um intervalo antes de retornar ao que realmente importava. Mas nos últimos dias, cada vez mais, essa vida em Atibaia começava a parecer mais real do que qualquer coisa que tivesse vivido nos últimos anos. Talvez esta seja minha vida real agora, respondeu quietamente. Os olhos de Renata se encheram de lágrimas. Não diga isso se não for verdade, Carlos. Não posso lidar com mais decepções agora. Antes que pudesse responder, as crianças voltaram, carregando pacotinhos de biscoito e suco. O momento passou, mas as palavras de Renata ficaram ecoando em sua mente pelo resto do dia. De volta a casa, enquanto ajudava os gêmeos com a lição de casa, Carlos recebeu uma ligação de Fernando, seu sócio. Precisamos de você no escritório na segunda, Carlos. O cliente Mendonça está ameaçando nos tirar da conta se você não participar pessoalmente da reunião. Mendonça. O mesmo cliente que, 8 anos atrás, indiretamente o afastara de Renata e dos filhos que nem sabia que teria. A ironia não passou despercebida. Não posso ir a São Paulo na segunda, Fernando. Renata sai do hospital e preciso estar aqui. Houve um silêncio do outro lado. Carlos, você entende que estamos segurando as pontas há mais de uma semana, não é? Sei que você está passando por algum tipo de crise familiar, mas não é uma crise, Fernando, interrompeu Carlos. São meus filhos. Filhos? Desde quando você tem filhos? Carlos percebeu que não havia contado os detalhes para ninguém do escritório. É uma longa história.
prometo explicar tudo, mas agora não posso deixá-los. Escuta, sei que é difícil, mas você tem responsabilidades. O escritório precisa de você. Carlos olhou para a mesa da cozinha, onde Lucas franzia a testa concentrado em um problema de matemática, enquanto Mariana desenhava cuidadosamente letras em seu caderno de caligrafia. Seus filhos. Sua responsabilidade mais fundamental. Faça a reunião por videoconferência, respondeu finalmente. É o melhor que posso oferecer agora. Desligou o telefone sabendo que aquela conversa teria consequências. Provavelmente Fernando já estava se perguntando se ele havia perdido o juízo. O Carlos Oliveira que conheciam jamais colocaria questões pessoais acima do trabalho. Mas o Carlos que ele era agora, e pai de Lucas e Mariana, tinha prioridades diferentes. Segunda-feira chegou rapidamente. Carlos acordou antes do despertador, com uma mistura de ansiedade e expectativa. Hoje Renata voltaria para casa. A dinâmica familiar mudaria novamente, e ele não sabia exatamente o que esperar. Preparou um café da manhã especial e as panquecas que as crianças tanto gostavam, suco de laranja natural, frutas cortadas em formatos divertidos, uma técnica que aprenderá assistindo a um vídeo no YouTube na noite anterior. A mesa estava arrumada quando os gêmeos apareceram, ainda sonolentos em seus pijamas. "Uau!", exclamou Lucas, olhando para a mesa. "É aniversário de alguém?" "É um dia especial", respondeu Carlos. "Sua mãe volta para casa hoje." Os rostos das crianças se iluminaram instantaneamente. Durante toda a semana, apesar de se adaptarem bem à presença de Carlos, era evidente que sentiam falta de Renata. "Podemos buscar ela agora?", perguntou Mariana, subitamente desperta. "Depois da escola", explicou Carlos. "E depois vamos todos juntos ao supermercado comprar as coisas para os doces da festa junina." Durante o café da manhã, seu celular tocou várias vezes. Chamadas do escritório que ele ignorou deliberadamente. Sabia que a reunião com o cliente Mendonça estava marcada para as 10 horas, e faria a videoconferência conforme combinado, mas agora, neste momento com seus filhos, não queria nenhuma interrupção. Após deixar as crianças na escola, voltou para casa e organizou seu laptop na mesa da cozinha. A videoconferência foi tensa, como esperava. O cliente, um empresário do ramo imobiliário conhecido por seu temperamento difícil, não ficou satisfeito em vê-lo através de uma tela em vez de pessoalmente. "Espero que esse arranjo seja temporário", Oliveira, comentou Mendonça com evidente desaprovação. "Não estou pagando seus honorários absurdos para consultoria à distância." Carlos manteve seu tom profissional, embora por dentro sentisse uma irritação crescente. Mendonça era um cliente importante, sim, mas sua arrogância e a maneira como tratava seus advogados como servos sempre o incomodara. No passado, teria engolido o desconforto em nome dos negócios. Hoje, porém, descobriu que sua tolerância havia diminuído consideravelmente. "Estou lidando com uma situação familiar que exige minha presença física em Atibaia", explicou calmamente. "Mas posso garantir que seu caso está recebendo toda a atenção necessária." "Situação familiar?" Mendonça zombou. "Desde quando você tem família, Oliveira?" "Pensei que vivesse para o trabalho." A provocação era típica do homem, conhecida por todos no escritório. Em outras circunstâncias, Carlos teria ignorado ou respondido com alguma frase diplomática. Mas algo mudou dentro dele. "Tenho 2 filhos de 7 anos, Sr. Mendonça", respondeu com uma firmeza que surpreendeu a todos na chamada. "Gêmeos. E sua mãe esteve hospitalizada." "Então sim, estou priorizando minha família neste momento." "Se isso é incompatível com suas expectativas, talvez devamos discutir a possibilidade de transferir seu caso para outro advogado da firma." Um silêncio atônito seguiu-se às suas palavras. Fernando, que participava da chamada de São Paulo, parecia prestes a ter um ataque cardíaco. Mendonça, por sua vez, estudou Carlos através da tela por alguns segundos antes de soltar uma risada surpreendente. "Finalmente um pouco de honestidade. Depois de anos trabalhando juntos, esta é a primeira vez que você fala comigo como um ser humano e não como uma máquina de fazer dinheiro." Ele se inclinou para a câmera.
Espero conhecer esses gêmeos algum dia, Oliveira. Eles devem ser especiais para terem domado o lobo solitário do direito empresarial. A reunião prosseguiu de forma surpreendentemente produtiva após esse momento. Quando desligou, Carlos recebeu imediatamente uma ligação de Fernando. Você acaba de desafiar Mendonça e, por algum milagre, ele gostou, disse seu sócio, ainda parecendo chocado. Mas precisamos conversar seriamente, Carlos. Quanto tempo mais essa situação vai durar? Não sei, respondeu honestamente. Estou repensando muitas coisas, Fernando. Estou ouvindo a palavra aposentadoria no horizonte? Carlos riu. Não exatamente. Mas talvez uma redefinição de prioridades. Bem, quando tiver clareza, precisamos conversar. O escritório não pode ficar no limbo indefinidamente. Carlos prometeu que teriam essa conversa em breve e desligou. Olhou ao redor da pequena casa que, em apenas uma semana, começara a parecer mais um lar do que seu. Apartamento elegante e impessoal jamais fora. Percebeu que tinha decisões importantes a tomar, mas elas poderiam esperar mais um pouco. Às 3 da tarde, buscou as crianças na escola e seguiram direto para o hospital. Renata já estava pronta, esperando-os na recepção com uma pequena mala. Parecia nervosa, mas consideravelmente melhor do que na semana anterior. Quando viu os filhos, abriu um sorriso radiante e se ajoelhou para receber o abraço entusiasmado dos dois. No caminho para casa, as crianças falavam sem parar, atualizando a mãe sobre tudo o que haviam feito com Carlos, o acampamento na sala, as lições de casa, o sorvete de quinta-feira. Pareceu que vocês se divertiram, comentou Renata, olhando para Carlos com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Foi legal, confirmou Lucas. Mas sentimos sua falta, mãe. Muita falta, acrescentou Mariana, segurando a mão de Renata. Na casa, Carlos percebeu que havia algo desconfortável no ar. Renata olhava ao redor como se estivesse entrando em um território desconhecido, embora fosse sua própria casa. Ele entendeu imediatamente e durante uma semana, havia ocupado seu espaço, reorganizado armários, mudado pequenas coisas. Agora ela precisava se reafirmar em seu próprio lar. Vou começar a preparar o jantar, ofereceu, querendo dar-lhe espaço. Ou melhor, vou pedir uma pizza. Acho que merecemos comemorar hoje. Pizza, exclamaram os gêmeos em uníssono. Renata pareceu relaxar um pouco. Pizza parece ótimo. Vou só desfazer a mala e tomar um banho, se não se importam. Enquanto Renata se recolhia ao quarto, Carlos organizou com as crianças uma pequena surpresa. Haviam comprado flores e um cartão de boas-vindas no caminho para o hospital. Agora, colocaram tudo em sua mesa de cabeceira, junto com um desenho feito por ambos mostrando os 4 juntos. O jantar foi agradável, apesar da tensão inicial. As crianças mantiveram a conversa fluindo com suas histórias e perguntas. Aos poucos, Carlos notou Renata relaxando, rindo mais abertamente, parecendo mais à vontade com sua presença. Depois de colocarem os gêmeos na cama, de uma tarefa que dividiram naturalmente, com Renata lendo a história e Carlos fazendo as vozes dos personagens, e finalmente tiveram um momento a sós. Sentados na pequena varanda dos fundos, com canecas de chá nas mãos e o céu estrelado de Atibaia acima deles, Carlos sentiu que era hora de ter aquela conversa que vinham adiando. Como você está se sentindo realmente? Perguntou. Renata suspirou, olhando para as estrelas. Melhor. Mais equilibrada. Os remédios estão ajudando, e as sessões com a doutora Camila foram muito esclarecedoras. Fez uma pausa. Percebi que venho carregando muita coisa sozinha por muito tempo. Orgulho, talvez. Ou medo. Medo de quê? De precisar de ajuda. De não ser suficiente para eles. Ela virou-se para encará-lo. De te procurar e você rejeitar a ideia de ser pai. Carlos sentiu o peso daquelas palavras. Eu teria rejeitado 8 anos atrás, admitiu honestamente. Estava tão focado em construir minha carreira, em provar meu valor. Não estava pronto para uma família. E agora? Agora não consigo imaginar minha vida sem eles, respondeu simplesmente.
O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções não ditas. E quanto a nós? Perguntou Renata finalmente. Você e eu, quero dizer. Era a pergunta que pairava entre eles desde o início. Carlos sabia que sua resposta mudaria tudo. Não sei exatamente, começou cautelosamente. Muita coisa mudou nesses 8 anos. Você mudou. Eu mudei. Não podemos simplesmente voltar ao que éramos antes. Renata assentiu, um brilho de decepção em seus olhos. Mas, continuou ele, acho que poderíamos descobrir o que podemos ser agora. Como pais, como amigos e talvez, e algo mais, com o tempo. Ela o estudou por um momento. Você está falando sério? Não é apenas um sentimento de obrigação ou culpa. No início, talvez houvesse um pouco de culpa, admitiu. Mas não mais. Estes dias com as crianças, e eles me transformaram, Renata. Me fizeram perceber o quanto minha vida estava vazia, apesar de todos os sucessos profissionais. E quanto ao seu trabalho em São Paulo? Seu apartamento? Toda a sua vida lá? Terei que fazer escolhas, respondeu sinceramente. Mas já estou fazendo. Hoje basicamente disse ao meu maior cliente que minha família vem em primeiro lugar. Acho que dei um ataque cardíaco no meu sócio. Renata riu, um som que aqueceu o coração de Carlos. Quem diria? Carlos Oliveira colocando algo acima do trabalho? Eu sei, chocante. Ele sorriu. Estou pensando em algumas possibilidades. Poderia abrir um escritório aqui em Atibaia, trabalhar parcialmente remoto. Ou talvez vocês pudessem se mudar para mais perto de São Paulo. Não necessariamente para a cidade, mas talvez Mairiporã, Atibaia Norte e algo assim. Você realmente está considerando isso? Estou considerando tudo. A única coisa que sei com certeza é que quero fazer parte da vida dos meus filhos. E... hesitou, se você estiver aberta a isso, talvez possamos explorar essa nova versão de nós. Renata não respondeu imediatamente, mas sua expressão havia suavizado. Um passo de cada vez, disse finalmente. Por agora, vamos nos concentrar em criar uma rotina estável para as crianças. Concordo. O que inclui você dormir no sofá-cama por enquanto, acrescentou com um pequeno sorriso. Carlos riu. Justo. Aquele sofá e eu já desenvolvemos um relacionamento íntimo na última semana. As semanas seguintes estabeleceram um novo ritmo para a família improvisada. Carlos dividiu seu tempo entre trabalho remoto e presença familiar. Acompanhava Renata às sessões de terapia, levava as crianças à escola, ajudava com as lições de casa. Aos poucos, foram encontrando um equilíbrio que funcionava para todos. A festa junina da escola foi um sucesso retumbante. A barraca de doces, organizada por Renata com a ajuda entusiástica de Carlos e as crianças, foi a mais popular do evento. Vestido com camisa xadrez e chapéu de palha, Carlos serviu cocadas e pé de moleque aos visitantes, sentindo-se completamente integrado à comunidade pela primeira vez. Você parece feliz, comentou Helena, a professora, passando pela barraca. Estou, respondeu sinceramente. Em julho, quando as férias escolares começaram, Carlos surpreendeu a todos com uma proposta. E se fossemos passar uma semana em Fortaleza? As crianças nunca viram o mar, e meus pais estão loucos para conhecer os netos. A ideia foi recebida com entusiasmo pelos gêmeos e apreensão por Renata. Seus pais? Perguntou ela quando estavam sozinhos. Tem certeza? Absoluta. Já contei tudo a eles. Estão ansiosos para conhecer você também. A viagem foi um marco para todos. Os gêmeos experimentaram o mar pela primeira vez, construíram castelos de areia. Aprenderam a flutuar nas águas mornas com a ajuda do pai. Renata conheceu os pais de Carlos, que a receberam com um carinho que a surpreendeu e revisitou lugares que haviam frequentado durante o namoro na faculdade. Carlos observou sua família improvisada se unindo cada vez mais e soube, com uma certeza que nunca sentirá antes, que havia encontrado seu lugar no mundo. Na última noite em Fortaleza, enquanto as crianças dormiam exaustas após um dia na praia, Carlos e Renata caminharam pela orla.
O mar calmo refletia a lua crescente, e a brisa suave carregava o cheiro característico de sal e maresia. Obrigada por isso, disse Renata, entrelaçando seus dedos nos dele hesitantemente. As crianças nunca foram tão felizes. Eu que agradeço, respondeu Carlos. Por me dar uma segunda chance com eles. Com você. Pararam para observar o mar. O futuro ainda tinha muitas questões a serem resolvidas: de onde morariam permanentemente, como equilibrariam suas carreiras, como navegariam este novo relacionamento nascendo das cinzas do antigo. Mas naquele momento, sob as estrelas de Fortaleza, tudo parecia possível. Sabe o que o Lucas me disse hoje? Comentou Renata. Que pela primeira vez ele sente que tem uma família completa. Quase chorei ali mesmo. Carlos sentiu a emoção apertando sua garganta. Ele está certo. Somos uma família agora. Não perfeita, não convencional, mas nossa. Renata virou-se para ele, seu rosto iluminado pelo luar. É engraçado como a vida funciona. Anos atrás, quando você escolheu sua carreira, pensei que tinha perdido tudo. E talvez, naquele momento, tivesse mesmo. Mas agora... Agora temos uma segunda chance, completou Carlos. E não pretendo desperdiçá-la. Inclinando-se lentamente, como se pedisse permissão, Carlos beijou-a suavemente. Um beijo cheio de promessas, de possibilidades, de um futuro compartilhado. Quando retornaram a Atibaia, a pequena casa amarela de portão azul os recebeu como sempre. Mas agora, Carlos não a via mais como a casa de Renata, ou o lugar onde seus filhos haviam crescido sem ele. Via-a como o início de algo novo, de um lar onde poderiam construir memórias juntos, onde poderiam curar antigas feridas e criar novas tradições. Na mesa da cozinha, entre as cartas e contas acumuladas durante a viagem, havia um envelope do escritório de advocacia. Carlos sabia o que era e a resposta de Fernando à sua proposta de sociedade parcial, com redução de horas e possibilidade de trabalho remoto 3 dias por semana. Mas a carta poderia esperar. Por enquanto, havia malas para desfazer, histórias da viagem para compartilhar com os vizinhos, e uma casa na árvore que precisava urgentemente de reparos após a última tempestade. A vida que realmente importava estava bem ali, ao alcance de suas mãos.